Pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse mini treinamento Mente Aprovada, que é um bônus exclusivo para os alunos do Pensar Concursos. E aqui a gente vai conversar sobre algumas técnicas simples para que vocês apliquem no dia a dia e, com isso, melhorem tanto a qualidade quanto os resultados dos estudos de vocês. Para quem ainda não me conhece, vou compartilhar aqui a minha tela. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana Nichelle, sou servidora do TRT15, sou também analista de perfil comportamental. Trouxe aqui também algumas das minhas aprovações mais recentes, que foram a JJ e TJA, o TRT1 Rio de Janeiro, TRT2 São Paulo e o TRT15, que é a região que atualmente eu atuo. Também tive outras aprovações anteriormente, no TRT24, na Federal de Dourados, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, da segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entre outras. E quem é, né, afinal de contas, a Mariana? Eu trouxe aqui um pouquinho também sobre o que eu faço, o perfil comportamental, um artigo que eu escrevi para uma revista recentemente, uma foto da minha posse na Federal, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Mas mais do que quem é a Mariana profissionalmente, eu quero conversar com vocês sobre quem é a Mariana pessoalmente. Trouxe aqui algumas fotos também para compartilhar com vocês. Sou uma pessoa que ama a viagem, de preferência um mochilão. Tenho uma cachorrinha, o nome dela é Pretinha. Sou uma pessoa que adora comer, mas que também adora fazer exercício físico. Um dos meus lugares favoritos é praia. E eu sou muito apegada à minha família. Trouxe até aqui uma foto da minha afilhada mais jovenzinha, que é a Beatriz. E tenho outros afilhados espalhados por aí. Agora que nós estamos devidamente apresentados, vamos então começar a falar efetivamente do primeiro tópico aqui desse nosso mini treinamento, que é como lidar com cobranças de familiares, amigos e conhecidos. Porque quem é que estudando não tem esse desafio de lidar com a cobrança dessas pessoas? Seja a cobrança para que a gente passe logo, seja a cobrança para que a gente pare de ter uma dependência financeira, seja, por exemplo, a cobrança dos amigos para que a gente estude menos e passe mais tempo com eles. E como que a gente lida com todas essas pressões? Porque são muitas, né? Eu ainda estudo, amo estudar, hoje não naturalmente mais para concursos, mas o estudo ele traz muitos desafios. E então, como que a gente lida com isso? A primeira coisa é gerenciando a influência que essas pessoas têm sobre os nossos estudos. E como que a gente, de fato, gerencia isso? Bom, para isso, o mais bacana é que a gente use o contágio social. Você já ouviu falar em contágio social? Faz ideia do que significa isso? Provavelmente você já deve ter ouvido em algum momento que você é a média das pessoas com as quais você mais convive ou alguma coisa do tipo. Contágio social é por esse caminho aí. Mas, falando cientificamente sobre a base teórica e consolidada dos maiores estudos sobre contágio social, a gente tem um médico e sociólogo da Universidade de Harvard, que, juntamente com um especialista em ciências políticas da Universidade da Califórnia, fizeram estudos muito profundos acerca do contágio social. Aqui não cabe ficar explicando muito a fundo, mas o que é o mais importante para a gente saber a respeito disso? É que, baseado nesse estudo consolidado, as opiniões, as atitudes e até o humor das pessoas com as quais a gente convive, não necessariamente fisicamente, elas interferem e muito, tanto nos nossos pensamentos, quanto nos nossos sentimentos e também nas nossas ações. E o que nós, como estudantes, precisamos fazer, então, para melhorar o nosso contágio social, focando principalmente no estudo, né? E no nosso objetivo maior, que é a aprovação. Como estudantes, a gente primeiro precisa se aproximar de pessoas que vão fortalecer a nossa motivação para os estudos. Por isso é tão importante a gente gerenciar a nossa rede de contatos. Para chegar nessas aprovações que eu falei para vocês ali no início, eu precisei aprender a gerenciar o meu contágio social. Eu até trouxe aqui uma ilustração sobre um gráfico que mostra comportamentos altruístas se espalhando por até 3 níveis de rede social. Aqui é uma questão mais teórica, mas é só para que vocês consigam visualizar. Por exemplo, olhando ali para o Lucas,
Tem ali no período 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso só mostra como que a atitude do Lucas vai influenciando toda uma cadeia de pessoas. E como que a gente aplica isso na nossa realidade de estudantes, na nossa realidade de concurseiros? Bom, eu trouxe aqui o anexo único dos habilitados em ordem de classificação no resultado final do concurso, do último concurso de analista judiciária, área judiciária do TRT do Paraná. Não sei se vocês conseguem visualizar ou se vocês se lembram, se já estavam estudando nesse momento, da Camila de Souza e Silva. Esse documento aqui é público, eu tirei do site do TRT do Paraná, e aqui foi quando eu comecei a, de fato, gerenciar o meu contágio social. Como que eu fiz isso? Eu fui justamente rastrear quais que foram os passos que a Camila, que era a primeira colocada, seguiu para alcançar esse resultado extraordinário que foi um primeiro lugar num concurso tão concorrido quanto um Tribunal Regional do Trabalho. O que eu percebi conversando com a Camila? Na época eu fui no Facebook, fui conversar com ela para entender o que ela tinha feito e para justamente entender o que a Camila fazia que eu ainda não fazia. Então, o primeiro passo para eu gerenciar o meu contágio social foi me aproximar de pessoas que tinham um resultado igual ou muito parecido àquele que eu desejava ter. E aqui, como que você, estudante hoje, pode de fato passar a gerenciar esse seu contágio social? Eu coloquei aqui alguns passos, se você quiser printar a tela. Se alguém depois quiser se aprofundar também, eu vou depois me colocar à disposição. Mas aqui, passos simples para a gente começar a gerenciar o nosso contágio social. Primeiro, estabelecer o nosso objetivo. No caso de nós que somos concurseiros, é ser aprovado no concurso X ou Y. A gente precisa primeiro escrever isso de forma bastante clara, porque o primeiro passo para a gente, de fato, caminhar rumo ao nosso objetivo é ter bastante clareza sobre o que é, de fato, esse objetivo. Então, coloquei ser aprovado, vamos pensar o caso da Mariana, né? Ser aprovado no concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Qual que é o passo 2? Listar as pessoas com as quais você mais se relaciona, física ou virtualmente, pensando principalmente com base nesse seu objetivo. No seu objetivo de aprovação, quais são as 6 pessoas com as quais você mais se relaciona? Quais são as pessoas que você segue nas redes sociais? Quais são as pessoas que você procura conversar? Você tem conversado com pessoas que já foram aprovadas e buscado entender quais foram os passos que elas seguiram, como eu fiz, por exemplo, com a Camila, ali naquele exemplo que eu mostrei para vocês? Depois, estabelecer a influência de cada membro. Pense sobre os resultados profissionais dessas pessoas. Elas atingiram objetivos semelhantes ao que você deseja? Então, dessas 6 pessoas que você listou, elas tiveram resultados que são semelhantes ao que você deseja obter? E por que é importante você ter essa noção clara? Porque a partir do momento em que você percebe como está a sua rede de contatos, principalmente focado no seu objetivo da aprovação, você vai conseguir gerenciar. E eu já vou contar para vocês como gerenciar, fiquem tranquilos. Depois é que vem justamente isso, a estratégia para gerir essa rede social. Primeiro, para a gente reger a nossa rede, a gente vai começar com perguntas. Então, você, já estabeleceu o seu objetivo de ser aprovado. Já listou as pessoas com as quais você mais se relaciona, física ou virtualmente, focando nesse objetivo da aprovação. Já observou essa influência desses membros? São membros que estão realmente de acordo, em consonância com o seu objetivo? E aí a gente vem para a estratégia. Estratégia das perguntas. Quero que você pense, depois que você já tiver essas 6 pessoas em mente. Essas 6 pessoas, que são as que mais convivem com você, principalmente focados no seu objetivo da aprovação, elas te impulsionam na direção dos seus objetivos? Se essas 6 pessoas são, por exemplo, os seus amigos, eles te impulsionam, eles te motivam, eles sabem o quanto essa aprovação é importante para você, o que ter um cargo público com a estabilidade significa na sua vida? Porque a primeira coisa que a gente precisa analisar é se essas pessoas que estão ao nosso redor sabem de fato o quanto para a gente é importante. Eu, particularmente, sofri muito, principalmente no início da minha trajetória como estudante,
porque eu convivia com pessoas que não entendiam o quanto para mim era importante. Não era simplesmente a aprovação pela aprovação, era para mim um objetivo de vida. E essas pessoas que não entendiam os meus motivos acabavam me puxando muito para baixo. Falavam para mim: ah, mas por que você vai estudar sábado, domingo? Por que você se dedica tanto? Mas é só um concurso. Mas você vai deixar sua vida passar? Então, quando eu pergunto se esse contágio social te impulsiona, é nesse sentido. Essas pessoas que estão mais ao seu redor, elas são pessoas que entendem os seus motivos, elas te colocam para frente, elas te dão energia para seguir nessa jornada tão árdua que é o estudo para concursos? Aí, analisando isso, eu quero que você também se pergunte: quem são as pessoas que você precisa ouvir? Quais são as pessoas que vão falar para você aquilo que você precisa e não necessariamente o que você quer, tá? Aqui é uma diferença importante entre o que você precisa ouvir e o que você quer ouvir. E depois, quem você precisa parar de ouvir? Quem são aquelas pessoas que estão presentes muito na sua rotina e que falam que você não vai conseguir, ou que falam que você estuda demais, mas que você ainda não passou em nada, não teve o resultado que você quer, ou que fala que o seu vizinho estudou 2 meses e foi aprovado. Depois, de quem você precisa se aproximar? Eu, por exemplo, no início da minha trajetória, me aproximei da Camila. Eu entrei em contato com ela, perguntei qual era a trajetória dela, porque o que, que eu percebia? Em alguns momentos, a gente já tem uma noção básica do que é importante. Importante ver videoaula, ler o material, revisar questões, mas existem algumas coisas, os pequenos detalhes, que talvez aquele aprovado no concurso teve a atenção, o cuidado que você ainda não teve. No meu caso, o que me chamou muito a atenção foi que a Camila, na época, usava um aplicativo de estudo e ela tinha mais de 1.000 horas líquidas de estudos. E eu percebi que eu não tinha nem de perto essa quantidade líquida. Então, a minha primeira ação a partir dessa percepção que eu tive dessa pessoa que eu me aproximei foi entender que eu precisava me dedicar mais ao estudo líquido, principalmente mais focado. E de quem você precisa se afastar. Aqui, no de quem você precisa se afastar, eu vou também já em seguida falar algumas estratégias para você se afastar, até porque não dá para a gente se afastar de todo mundo, né? Eu, por exemplo, também na minha trajetória, tive uma tia que ela chegava a apagar a luz do meu quarto quando eu estava estudando. E eu percebi nessa questão de gerência de contágio social que ela era uma pessoa que eu precisava me afastar, mas que eu não podia cortar todos os meus relacionamentos com ela. Afinal de contas, era uma pessoa que eu amo e que faz parte da minha família. E como que a gente se afasta, por exemplo, de pessoas que a gente talvez não pode se afastar de uma maneira total? A primeira coisa é o tempo e a espacialidade das relações. O que significa isso? Essas pessoas que você convive e que você não pode se afastar ou você não quer, porque são pessoas importantes para você, procure não passar tanto tempo com elas. E se não for viável para você se afastar nessa questão do tempo, busque pelo menos essa espacialidade das relações. O que é isso? De tempos em tempos, porque quanto mais você convive com essas pessoas que te falam que você não deve estudar, que você precisa fazer outra coisa da vida, que você deve empreender, ou qualquer outra coisa que não seja aquele seu objetivo, procure não se conectar tanto com essa pessoa. Sempre que possível, dê um tempinho, tá? Ela tá falando com você sobre esses assuntos que te põem para baixo, dá um tempinho, fala que precisa ir ao banheiro, que precisa tomar uma água, dê uma espacialidade nessas suas relações, tá bom? Outra coisa, acrescentar novas pessoas. Por mais que o seu contágio social seja bacana, quais pessoas que você pode acrescentar? Quais são os aprovados no concurso que você deseja, que você pode se conectar? Hoje, a gente com as redes sociais tem aí um universo de pessoas com as quais a gente pode trocar ideias. Em alguns momentos, a gente pensa que as pessoas podem ser totalmente inacessíveis, mas não é. Eu já conversei com vários alunos, já falei sobre a minha trajetória, e eles, inclusive, compartilharam comigo que vários outros aprovados tiveram uma atitude super solícita, super empática. Então, quais são as pessoas que você pode se aproximar mais? Outra coisa, mudança de ambiente. Aqui eu falo principalmente em relação a amigos e colegas. Em alguns momentos, a gente frequenta ambientes que não estão de acordo com o nosso objetivo.
Mais uma vez, trazendo um exemplo pessoal meu, só um minutinho. Trazendo um exemplo pessoal, eu, na época que decidi que estudaria para concurso, eu frequentava um clube, e nesse clube tinham vários amigos, várias pessoas que eu me dava super bem, mas que eles tinham horror ao serviço público. E todas as vezes que eu falava que eu tinha que ir para casa para estudar, era um motivo de piada, era um motivo de chacota por alguma razão. E eu percebia que a qualidade dos meus estudos caía bastante quando isso acontecia, principalmente se eu errasse um número maior de questões do que eu esperava, ou se eu fizesse um simulado. Eu me lembro de uma vez que eu justamente tinha frequentado esse ambiente, e à tarde eu fui fazer uma prova completa. E eu tive um resultado muito ruim, eu tirei menos de 50% da prova. E eu chorei como se o mundo fosse acabar. E hoje eu entendo que o fato de ter tido esse contato com essas pessoas logo no mesmo dia potencializou ainda mais a minha dor, assim, de não ter tido o resultado que eu esperava. E foi bem difícil para mim me recuperar. No domingo eu já tive uma dificuldade maior de estudar. Então, mude de ambientes daqueles que você mude de ambientes que para você é possível mudar, ok? E além disso, a sua rede deve ser parecida com os seus objetivos por pilar. Era o que acontecia comigo de forma errada. Nesse ambiente do clube, por exemplo, a minha rede de amigos ali não tinha nada a ver com o meu objetivo do meu pilar profissional, que era ser servidora pública. Então, ter me afastado dessas pessoas foi uma das coisas que me ajudou muito a seguir em direção à aprovação, e também essa questão de acrescentar novas pessoas, pessoas que vão te incentivar, pessoas que vão te apoiar, que vão também ser um ombro amigo para você chorar quando não tiver num bom dia. E aqui a gente termina a primeira parte do nosso treinamento. Eu deixo aqui os meus contatos no meu site, mariananichelle.com.br, contato@mariananichelle.com.br. No Instagram você me encontra no Mariana Nichelle _. Há também o meu podcast, o Autoconhecimento Cast, o LinkedIn e o Medium também no / Mariana Nichelle. E pessoal, quero deixar um recadinho final para vocês aqui. Eu sei o quanto estar aí do outro lado, estudando para concurso, pode ser uma questão muito desafiadora. A gente vive um mundo que nos pressiona para fazer várias coisas ao mesmo tempo, para a gente não só estudar com eficiência, mas também ser útil e produtivo em todas as outras áreas da nossa vida. Então, é uma jornada muito árdua, mas que é também muito gratificante. Então, para você que está aí precisando sempre, né, ter bastante energia, bastante gás para estudar, busque realmente, de fato, se aproximar de pessoas que convivem nesse mesmo ambiente, de pessoas que respiram essa mesma ânsia de aprovação do que vocês, e conversem com pessoas que, assim como eu e assim como outras pessoas que foram aprovadas, vão ter um super carinho para explicar como que foi a trajetória, para compartilhar as vitórias, mas também as derrotas, que eu acredito que tenham sido muitas também de outros aprovados. Eu mesma fui aprovada em vários concursos, mas tive várias reprovações, e foram justamente as reprovações que me deram toda a força e a energia suficiente para conseguir resultados positivos, mas eu só consegui isso porque eu tive apoio de pessoas muito queridas. Então, o gerenciamento do contágio social é uma ferramenta muito poderosa, porque quando a sua rede de contatos te apoia no rumo do seu objetivo da aprovação, tudo fica mais leve. Bom, eu espero que tenha sido útil para você entender um pouquinho mais sobre essa teoria tão útil para a gente, não só nos estudos, mas principalmente nos estudos, que é o nosso momento. Quero deixar vocês bem à vontade para entrarem em contato comigo em todas essas redes sociais que eu disponibilizei aqui. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!